Eu nada tenho em comum com a pobre Anastasia. E ainda não me mataram. É possível que esse ponto possa ainda suceder. Não, é isso. Não se sabe nunca, não se sabe nunca. Os miguelistas têm a mão dura. E, claro que durante a minha infância, não nego que tanto os meus avós maternos como a minha avó materna era uma mursa do Brasil, do segundogênito, do terçogênito, da casa de Mursa, não é? E tanto o meu avô materno era descendente, e é por isso que ele era muito orgulhoso, não é? Era descendente de um tio de Santa Teresa d'Ávila. Assim, é por isso que minha mãe respondeu ao rei, occupez-vous d'Amélie, parce que moi j'ai mon papa. Isso acabou. Isto foram os princípios dos amores. Ocupe-se de Amélia. Era uma opereta que na época tinha muito sucesso. Uma coisa um pouco ligeira que se chamava em Paris Occupe-toi d'Amélie. E quando ele começou a fazer-lhe a corte, porque eu creio que o amor do meu pai pela minha mãe foi muito profundo e foi muito antes de tudo isso. Porque ela veio com os pais aos 15 anos desde Pará do Brasil, a ilha de Marajó, que é a ilhinha mais perto da Europa, e os pais a deixaram aqui num colégio na Alemanha durante 2 ou 3 anos. E foi nessa época que ela fez a reverência ao rei e à rainha. E creio que o amor do meu pai começou lá, porque foi justamente a um desenho do meu pai, imediatamente, que é conhecido, que está por ali, não sei de onde, e que representa a minha mãe de perfil, nessa época. Bom, mas nós vamos voltar mais próximo no tempo. Não, eu continuo a insistir que eu agradeço, e é muito de hoje de puxar a questão da Anastasia, mas não tem nada em comum comigo, como já disse. Não, isso já respondeu. Aliás, há a diferença dos papéis, não é? E de tudo. E de tudo. E de tudo, porque, coitadita, ela foi talvez, Anastasia, eu não ponho em dúvida que ela tenha sido coitada, mas foi uma pobre mulher que puxaram de um rio, creio, porque ela se suicidou a uma certa altura, e que não tinha papéis, não tinha nada para provar, senão a sua pessoa e as suas recordações. Não, e também não via o seu caso ou a sua figura encarnada pela Ingrid Bergman. Nada Foi uma invenção de Salazar, porque na altura, como eu já lhe disse, houve uma coisa da Anastasia feita por Ingrid Bergman, que foi magistrada. Então, como Salazar se encontrou a um certo momento, mas esta senhora não tinha morto, e já lhe tinha mandado dizer isto o Dom Afonso de Espanha, com um senhor que foi 2 vezes ministro das Finanças na Espanha, e ultimamente com Franco, presidente do Banco de Espanha, tinha de fazer assinatura em todas as boas notas grandes, não é? Então, se verdadeiramente a assinatura desse senhor não é falsa, então está bem, o meu batismo é falso, mas também todo o tesouro da Espanha é falso, que leve todos os bilhetes de banca que levam a sua... Vamos lá ver. Ele morreu em 1953. Eu morei sempre em Espanha. E ultimamente, depois que, por uns misteriosos acontecimentos, em 1965, justo uns 13 dias antes que o pobre Delgado fosse assassinado, eu pedi por telefone de Madrid, da minha casa, do meu secretariado de Madrid, que muitas pessoas portuguesas conhecem, até o primeiro ministro da democracia, que é o professor Adelino da Palma Carlos. Exato. Não é? Até ele conhece, porque veio me visitar no meu secretariado de Madrid. E eu pedi, chegando o 1º de fevereiro, eu pensei, estando tão perto, de vir pôr umas flores sobre a tumba do meu pai, coisa que eu não fazia, não tinha feito durante muitos anos. Pois, quem se ocupou disso foi o Sousa Tavares e o Dr. Mário Soares. Sousa Tavares, o Francisco. O Francisco Sousa Tavares. Exato. E o Dr. Mário Soares. Ora... Foram, portanto, seus advogados. Eram os meus advogados. E eu, quando vim,
fui acolhida com muita gentileza pela Sofia de Melo Breiner na sua casa, e eu vim acompanhada de uma senhora que me estava a acompanhar da parte das autoridades espanholas para que não houvesse histórias, e com uma carta do arcebispo de Madrid que dizia que eu vinha só para uma missão espiritual. É verdade. Mas tudo isso acabou que eu entrei em Caxias às 5 da manhã. Portanto, foi presa. Pois é. Como é que explica essa diferença de tratamento da parte do regime, nesse caso, ou de Salazar, como a senhora já referiu, em relação a si e ao Dom Duarte Pio? Como explico? Sim. Mas é tudo a Porque... mesma coisa. Duarte Pio tinha 5 anos quando a coisa começou. Não, mas porquê ter sido preferido? Preferido de quem? Pelo regime? Pelo Salazar. Não foi preferido, nem foi o Duarte Nuno, que tinha a minha idade, não é? Cresceu dentro do ambiente austríaco, que é o principal nazismo, porque vocês veem agora, mesmo o presidente o é, mesmo ali se fazem exercitações há muitíssimos anos. E muitos portugueses iam ver essas exercitações. Isso posso garantir. E é este o perigo para Portugal ainda agora. Bom, mas nazismo puro, rapazes de 15 a 18, 20 anos, com a cruz gamada assim, que se exercitam militarmente todos os dias. E há ali os simpatizantes dos outros países que estão lá presentes. Mas eu ia lhe perguntar, se fosse rainha de Portugal, se não tem havido a República, que regime é que gostaria de ver aqui, sob a sua coroa? Eu queria um regime de democracia absoluta e que houvesse mais prosperidade, mais riqueza, um pouco, desculpe, um pouco como há nos reinos escandinavos. Uhum. Eu, por exemplo, sou madrinha. Mantém relações com casas reinantes? A relação mais profunda que eu tive foi sempre com a casa reinante espanhola, porque cresci com eles, com os filhos do Dom Afonso. E como eu era a mais velha de todas, puxa, isto continuou até meu matrimônio. Meu marido pediu a minha mão ao Dom Afonso em Roma, porque eu não tinha ninguém, nenhum parente lá. A minha mãe estava justamente nessa altura. Mas, portanto, seria uma monarca constitucionalista liberal? Completamente, absolutamente, liberal e mais que liberal, moderna. Eu creio que Portugal, monarquia ou o que seja, tem absolutamente que ir para adiante. Isso é o que foi sempre o exemplo da Europa. Mesmo